Boa noite, irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade única de estar aqui falando um pouquinho do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa fonte do estudo de hoje é o Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Obrigada. O Livro dos Espíritos e Almas em Desfile, que é de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. E então, o tema, vamos lá? Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, o item 7. Vocês vão se surpreender. Se vos bate a face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Como é isso? Então, naquela época, na época de Moisés, das leis mosaicas, era permitido olho por olho, dente por dente, numa época de violência. Porém, Jesus veio e ele quis dar uma harmonia à época. Ele vem trazendo o amor, a lei do perdão. Eu vou ler só um trechinho aqui para a gente começar. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. E eu vos digo, para não resistirdes o mal que vos quer fazer. Mas se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe também a outra. Como é isso? Ser insultado, receber uma ofensa e não reagir, não revidar. Porque é isso que Jesus quis dizer aqui. Se os irmãos me permitem, vou compartilhar com vocês uma história bem pequenininha. Eu morava numa casa que ela tinha muitas plantas. E eu sempre tenho problema com plantas. Elas vão crescendo, crescendo e eu deixo. Eu não gosto de cortar as plantas. Tinha uma cerca viva enorme. Essas plantas tinham sido plantadas pela minha sogra na época. Meu filho mais velho, que hoje tem 28 anos, tinha 12 anos na época. Então tá, né? As plantas iam crescendo, ficando lá, e eu deixava. Vinha a chuva, a planta crescia, e eu custava podar as plantas, porque eu achava tudo lindo. Um certo dia, no domingo pela manhã, eu acordei e estava escutando como se alguém estivesse cortando as plantas. Tá. Quando eu abro a porta, eu dou de cara com um vizinho com um facão imenso. Ele estava picando tudo as plantas assim e ele estava muito bravo. E aí, né, eu olhei assim, melhor ele bater lá nas plantas do que em mim também. E ele falou alguma coisa antes que parecia assim, vizinha desleixada. Antes de eu abrir a porta, eu achei que eu vi isso e ouvi outra coisa que terminava em ada também. Não quero nem saber o que foi. Aí, bom dia, vizinho. E ele tinha um semblante que ele estava sempre rindo. Assim. Ele não parecia bravo. Bom dia, vizinho. Eu estou cortando aqui suas plantas porque está invadindo aqui o meu quintal. E aí a senhora foi deixando e é de graça, viu, vizinho? Tá bom. E eu virei as costas, mas eu queria ficar de frente, queria falar, né? Pensei, mas não falei. Por que não me chamou? Por que, né? Pensei, mas não falei. Aí eu virei, dei de cara com meu filho de 12 anos. Mãe, quero dinheiro para comprar pão. Olhei, porque são 5 filhos, né, que eu tenho. Aquela renca de menino, como que eu ia brigar com o vizinho, cortando as plantas? E ele estava no direito dele, aparando as plantas de graça. Eu olhei para ele assim e só falei, obrigada, vizinho. Muito obrigada. Aí ele falou, olha, sua comida cheira demais. Hoje é domingo, eu não vou fazer almoço. É de graça, mas se você puder me dar um prato de comida na hora que você fizer o almoço. Aí eu pensei comigo, aí não era de graça? Tá bom. E aí, nisso tudo, eu tenho uma vizinha
tem, ela está no meu coração, ela morava de frente. E ela estava olhando tudo, observando tudo. Aí quando ele terminou lá, que foi para a casa dele, ela veio de lá para cá. Nossa, auxiliadora, eu estava com medo de vocês brigarem, ele é bravo demais. Você quer que eu pague para ele? Eu falei, não. Ele falou que só quer um prato de comida. Aí, pois é, então. E a partir desse dia, aí prestem atenção. Eu frequentava um centro, que é aqui na Cidade Jardim, e a minha casa era na saída de Inhumas. E aí a nossa reunião lá era terça-feira. Na terça-feira era reunião pública. E o tema era esse que eu estou falando aqui. E aí eu fui para o centro, e aí lá a reunião pública, o tema todo, o palestrante terminou, muito amigo nosso, depois ele veio me falar. Eu falei assim, tá, mas a gente fica quieto assim, recebe uma ofensa e tem que ficar quietinho? Aí ele falou assim, Jesus não interditou a defesa, mas você não deve se vingar, pagar com a mesma moeda. Porque eu estava, querendo falar alguma coisa para ele. Porque durante todo o tempo, ele ficava assim, Cerca Viva está crescendo. E ele falava com semblante, mas eu sabia que o recado era para mim. Ele falava com semblante de sorriso, mas eu sabia que a chibata estava descendo no meu lombo, para mim não descuidar, Aí a árvore ia crescendo de novo e ele passava de lá para cá. Cerca Viva está crescendo. E fazia isso assim umas 3 vezes no ano, Vivi ainda 8 anos na casa, sem revidar. Eu sabia que ele era meio bravo e ele cresceu um muro maior ainda. De certo era para a árvore, as plantas não subir lá. Então, o que nós queremos dizer? Se vos bate a face direita, nós não, o Evangelho, No caso, o tema aqui. Se vos batem a face direita, oferece também a esquerda. Não é que nós temos o direito da defesa, porque na época de Moisés podia pagar o mal com o mal, e Jesus disse não a essa violência. Já pensou se nós, todos os dias, quando a gente recebeu uma ofensa, porque a gente recebe ofensas, nós vamos lá revidar? Pessoa ofende, fala alguma coisa desagradável, aí a gente já não, eu não levo, tem vários ditados populares, assim, que eles são horríveis, mas a gente ouve muito, e nós já participamos desses ditados populares. Por exemplo, não levo desaforo para casa, muitos de nós já falamos. Criança pequenininha, muitas vezes, muitos de nós lá atrás, se você apanhar na escola, se você for agredido na escola, quando chegar aqui em casa, você apanha de novo. Muitos de nós já fizemos isso no passado. Aí nós vamos ter um adulto pacífico, tranquilo na sociedade? Nós vamos ter aí um adulto que consegue entender a mensagem de Jesus? Infelizmente não. Por quê? A mensagem de Jesus é clara, que nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim pagarmos o mal com o bem. É difícil? Mas vou contar a historinha agora do Almas em Desfile. Daqui, o título é A Ponto de Cometer um Crime. Cadê? Era assim, o nome da pessoa, dos personagens aqui do livro, era o Dr. Aristides Espínola, distinto diretor da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Gente, ele foi procurado, ele já era diretor, lá da federação. Ele foi procurado por um amigo do Meier. O Meier é um bairro do Rio de Janeiro.
E esse amigo disse para ele que tinha 4 filhas e dois genros e mais a esposa. Essas pessoas estavam todas contra ele, porque essas pessoas queriam comandar a casa. As filhas, a esposa e os genros queriam comandar a casa e ficar no lugar dele, comandar as empresas e tudo. E então, ele disse assim para o senhor Aristides lá, que ele estava a ponto de cometer um crime. Ele pensava em matar um dos genros. Mas como ele já estava conhecendo a doutrina espírita, ele disse assim que precisava de uma orientação do doutor Spínola, que era muito humilde e sereno. E o doutor disse para ele assim, a receita para todos nós: evite a discussão. E se eu for insultado? Eu vou repetir o diálogo aqui. E se eu for insultado? Indagou ele. Conte até 60, sem responder. Mas se a provocação continuar, busque mudar de assunto. E se for inútil, saia de casa. Saia de casa. E, se possível, no entanto, alguém impedir que eu saia de casa. Não vai acontecer isso. Mas se isso acontecer, procure isolar-se num quarto à chave. E se abrirem a porta à força, nesse caso, telefone imediatamente para o pronto-socorro. E quando a ambulância chegar, você entra nessa ambulância e vai para o hospital. E então, ele disse, nossa, isso tudo, você quer se salvar? Melhor do que você cometer um crime e comprometer as outras reencarnações. E então, ele falou, mas por favor, tem como o senhor amanhã, bem cedo, me visitar lá? Porque eu estou com medo de voltar para lá. Aí o senhor Spínola disse para ele, pode contar comigo que eu vou ver o amigo de manhã. E então ele foi embora. E no outro dia, bem cedo, o doutor não se esqueceu da promessa que ele fez e foi lá. E olhem só, quando ele chegou, tinha uma ambulância parada em frente à casa dele. E essa ambulância só queria ir embora. E foi isso que aconteceu. Com o senhor Spínola, ele nos deixa essa mensagem que é muito melhor você ser perseguido, nós sermos perseguidos, do que sermos os perseguidores. É muito mais gratificante sermos insultados do que sermos os insultadores, os agressores. Por quê? Quem comete uma agressão, o agressor quase sempre ele é um sofredor. Quem comete uma agressão verbal contra outro, aquela pessoa ali, ela está doente. A gente não sabe a história, o que está por trás. Não sabe, né? Quem vê ali tudo prontinho, a vida do outro, não sabe o que ele está passando lá nas 4 paredes dele. E geralmente uma pessoa, quando vem para cima da gente com uma agressão, ela desabafa com a gente, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos perder tempo revidando. Geralmente discussão não leva a lugar nenhum. E as discussões verbais, elas acabam sempre com um final triste. Minha mãe, ela dizia uma coisa interessante assim para a gente quando a gente era criança. Éramos 6 e quando a gente brigava, ela falava assim, se 2 brigaram, os 2 perderam a razão. Agora, se o outro está brigando lá e você não revidar, não entrar na briga, você não perde a sua razão. A pessoa vai brigar sozinha? Se alguém ofende a gente, está lá com xingamentos,
e eu não entro em combate, né? Eu não tenho o embate com essa pessoa, ela vai continuar. Nós vamos falar ainda dos amigos invisíveis, dos irmãozinhos menos esclarecidos que ficam do nosso lado, de toda forma, esperando o embate acontecer. Ficam querendo assistir algo. E aí nós vamos voltar para nós e perguntarmos para nós, quem nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Porque se eu coloco um crachá em mim, que eu sou do bem, os irmãozinhos não querem saber de nós. Eles vão procurar lugares que eles possam encontrar brecha. Se nós temos o conhecimento, nós temos a chave. E qual é a chave? A luz do Espiritismo levanta um véu, nos dá conhecimento, a oportunidade de estudarmos o elixir, ou seja, o remédio contra nós, porque não tem inimigo. O inimigo é o meu pensamento, que atrai, né? A minha falta de controle. Eu preciso me vigiar, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, que na hora que alguém vier me enxovalhar, me crucificar, quem sou eu? Eu estou aqui para revidar, para brigar? Quem se sente ofendido, a pessoa que se sente ofendida o tempo todo, é porque ela está ali, né, para um combate a qualquer hora. Às vezes a pessoa nem está ofendendo tanto assim, fala uma coisinha, risca um fósforo e já é um incêndio inteiro. Então, nós precisamos nos posicionar. Geralmente, quando a gente vem à casa espírita, assiste à reunião pública, participa de um grupo de estudos, participa de um trabalho voluntário, de caridade, de assistência. Quando eu faço o evangelho no lar, alguém que quer brigar vai ficar perto de mim? É difícil, né? Porque uma pessoa que bebe, ela gosta de outro que bebe. Ela não quer uma pessoa, quer lá, né? Que lá não serve para nós não, e nós vamos já procurar outros lugares, outras pessoas, onde a gente possa ter mais ação. Outra coisa, nosso pensamento. Nem sempre eu respondo com a boca, mas o pensamento, ixi, porque o pensamento é veloz. A pessoa falou tanta coisa para mim, vocês pensam que o meu pensamento não foi lá no meu vizinho? Já tinha derrubado ele, eu já tinha derrubado ele do muro com o pensamento. Por quê? Nós, às vezes, não respondemos com a boca, mas o pensamento fica perseguindo, fica obsediando. Tomara que não sei o quê. Esse vizinho, esse colega de trabalho, todo dia aqui, ele me ofende. Às vezes ele arruma outro emprego aí, pode ser demitido. Gente, isso é perseguição. Da mesma forma, é ofensa grave, gravíssima. Não é só com palavras que a gente agride as pessoas. O pensamento é ação mental o tempo todo, porque nós não paramos de pensar. Compartilhar com vocês outra historinha. E então, havia na minha cidade, onde eu nasci, um rapaz misterioso, andarilho. Ele se vestia mal e, naquela época, não tinha muitos moradores de rua assim. Cidade do interior, eu tinha uns 12 para 13 anos e esse rapaz, ele andava por lá. Todo mundo tinha medo dele. A hora que ele se aproximava, o doido. O menino saía correndo. Mas a gente tinha notícias de que ele escrevia muito bem. Ele ficava com um caderno, escrevia rapidamente assim. A barba grande, sujo. As pessoas que davam comida para ele, ali daquele bairro, comentavam que ele era, né, assim, falava fraco da cabeça. E então, passou-se um tempo,
mais ou menos assim, 2 anos. Um dia a gente estava jogando bola, e aí o meu irmão aproximou dele, você é da onde? Aí ele não queria falar, fez assim com a cabeça. Aí os meninos falaram, não, esse moço pode ser perigoso, então não se aproxima dele não, por favor. Os outros meninos. E aí, passou-se o tempo, e aí ele sumiu. Ninguém mais soube dele, mas a minha mãe tinha uma cliente, minha mãe é costureira, e essa cliente foi lá em casa e eu escutei ela falando assim que ele tinha ficado doente. E que o pai dele tinha mandado buscar ele. Ele estava na rua, estava morando na rua, porque o pai dele ofendeu ele e ele saiu apenas vestindo a roupa do corpo. Porque o pai dele era pai de 7 filhos e ele era diferente do pai e dos demais irmãos. Ele não queria trabalhar na roça, ele fazia direito. Faltando 1 ano de completar a faculdade dele, eles desentenderam e ele foi embora, porque ele foi ofendido pelo pai dele, porque ele era afeminado. E então, o pai dele ficou procurando ele. Não era na própria cidade, era próxima à cidade, mas em outra cidade. E ele ficou por ali, não falava com ninguém. Por isso ele tinha a letra tão boa, ele era instruído, mas carregava, mágoa, por causa do pai. Mas o pai ficou sabendo que ele ficou doente, mandou, e eles fizeram as pazes. E hoje, parece que o pai dele não é mais vivo, mas ele continua trabalhando, não como uma pessoa da roça, mas parece que ele se tornou procurador da justiça. Então, olha o que um insulto, uma ofensa faz com uma pessoa. Aliás, com as duas pessoas. Quem ofende, quem é ofendido, né? Ele saiu com a roupa do corpo. Dá para imaginar uma coisa dessas e ficar 3 anos fora de casa como um mendigo, não comia direito, não dormia, vivia da caridade das pessoas. Então, eu coloquei aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz? 919, viu, gente? Conhecimento de si mesmo, do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Uma resposta simples, porque, na verdade, nós não ficamos querendo conhecer a nós mesmos. Nós queremos conhecer o outro, né? Nós queremos saber da vida do outro, saber a hora que ele faz, que ele não está fazendo. A gente vê uma pena que a gente vê, por exemplo, relacionamentos que as pessoas desentendem. Falar de casais, as pessoas desentendem. Eu vou pagar na mesma moeda. A pessoa, às vezes, ali não deu certo, procurou outra pessoa, e aí eu vou pagar na mesma moeda. Falando aí da traição. E aí, isso desencadeia tantos problemas que nós estamos vendo hoje em dia: agressões verbais, perseguições e assassinatos. Porque a pessoa não recupera, não supera a separação. E aí, fulano separou de mim, vai achar outro igual eu não? Claro que não vai, né? Ninguém é igual a ninguém. Você viu aí? Não, estou superando. Não quero, nem já esqueci. Mentira. Às vezes fica perseguindo, vai lá, e aí, você viu? Postou alguma coisa? Dor de cotovelo?
né? Fica perseguindo, manda vigiar, vai atrás, porque o orgulho está acima, não admite ser ofendida. Não, eu não posso ser ofendida, não, eu não aceito. E aí, o que acontece? Adquire mais débitos para as vidas que virão, porque não resolve aqui, então, o que vai acontecer? Adquirir débitos, dívidas, e tem que pagar. Porque Jesus disse, reconcilia ainda hoje com aqueles que estão ao seu lado. Jesus disse ainda, quando ele estava lá sendo já crucificado, né, lá nos últimos momentos, o que ele disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso é um ensinamento tão grande assim para a gente, né? Para mim, esse é um dos maiores, impactante. Por quê? Ele precisou fazer isso, se deixar pregar numa cruz, ser chicoteado, para a gente poder entender a mensagem. Será que ele só falasse, a gente entenderia? Não, perdoa seu irmão, ama o seu inimigo. Se ele só falasse. Não, mas ele fez algo que impactou. Sabem por quê? É uma felicidade quando a gente ouve pessoas dizerem assim, tá difícil, tá. Mas se Jesus, que foi Jesus, aguentou, por que eu não vou aguentar? Não é bacana escutar isso? É uma positividade a gente ouvir isso, né? Porque aí a gente vê que a mensagem de Jesus, há mais de 2000 anos, quando ele veio lá na época da violência, era permitido, barbárie, né? Permitido vingança. E aí, após 2000 anos, nós estamos assimilando a mensagem de Jesus. Se Jesus, que foi Jesus, perdoou, por que eu não vou perdoar? Então, a gente fica feliz de saber que a mensagem dele, de alguma forma, ela está chegando devagarinho aos corações nossos, né? Vamos passar para os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa perdoar as ofensas o tempo todo e perdoar a gente mesmo pelas coisas ruins que a gente faz contra os outros. Porque, às vezes a gente, não, aquela pessoa ali não fala, não faz mal contra ninguém, mas vai saber, né? O pensamento. Ninguém sabe o pensamento oculto do outro. Rapaz, já passou o tempo e eu quero só agradecer a vocês pela única oportunidade. E a mensagem dessa noite é essa. Eu vou encerrar só com uma frasezinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho. Deus que não deixa jamais o mal impune, pode dar força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. E é isso. Muito obrigada.